Boa noite, Leonardo. Está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? Seu microfone está desligado, Leonardo. Ah, perfeito. E eu estou vendo só a tua testa. Então. Tem esse probleminha aqui na minha câmera, ela fica muito alta, e aí eu fico pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Eu vou para o celular, que eu acho que fica mais fácil. Não, mas agora já dá para ver do queixo para cima. Ai, que beleza. Eu vou para o celular, então. Vamos lá. O Silas está na sala também. O Silas também. Tudo bom, Silas? Seja bem-vindo. Vamos ver se o pessoal vai entrando, né? Aqui, eu acho que agora você vai conseguir me ver melhor. Assim. Está conseguindo me ver? Deixa eu me admitir. Agora eu tenho que me Acho que eu tenho que botar um travesseiro embaixo na cadeira. Bota um travesseiro aí, senta num travesseiro. Não é? Que loucura, né? Deixa eu ver aqui, eu vou te colocar. Eu não sei se você sabe compartilhar a tela, se você precisar compartilhar alguma coisa. Não preparei telas. E senão eu compartilho aqui se precisar de alguma coisa. Ó, tem o Nelly entrando também. Vou administrar aqui, que eu estou nos dois lugares. Se atrapalhar o som, me avisa, tá? Eu estou nos dois. Tá. Aí eu saio de um. Vamos ver quem está entrando aqui, se alguém está transmitir. Tudo bom, Amélia? Seja bem-vinda. Você está bem, Leonardo? Bem. Bem? Tudo tranquilo. Apesar das notícias, né? Notícias só ruins mesmo. Você viu que aumentou o número, né? Estava vendo agora, foi para 1.700. Que loucura é isso, né? Que loucura. Que momento esse que a gente está vivendo, né? Sem contar os sequelados, né? É. E a gente nem consegue dimensionar quantos estão. Os números são horríveis. Os números são tenebrosos. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém aqui entrando. Está todo mundo ouvindo, gente? Manda um ok aí, se estão ouvindo. Seja bem-vindo, Diego. Vamos lá, já estamos com o Leonardo aqui. Boa noite, ouvindo alto e claro. Ah, que bom, queridos. Então tá, o Leonardo é o convidado, é a pessoa que vai nos esclarecer um pouco sobre o panorama do Brasil. Opa, à medida possível, vocês vão aí também participando, interagindo. Quer começar, Leonardo? Acho que a gente já pode começar. Tá bem. Em respeito ao horário. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo Melgarejo, eu sou agrônomo extensionista rural aposentado da Emater, do Rio Grande do Sul. Eu fui representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança durante 6 anos.
Sou professor colaborador do curso de mestrado em agroecossistemas da Universidade Federal de Santa Catarina e milito em organizações ambientais já há bastante tempo. Sou agrônomo aposentado por tempo de serviço, então, com bastante tempo nessa área, eu terminei firmando convicções que são muito associadas à necessidade de preocupação com a agroecologia, com a visão sistêmica de todos os tipos de relacionamento. Assim, há um ecossistema urbano que deve nos preocupar, existem ecossistemas em salas de aula e há um ecossistema global. E todos eles se relacionam. Então, a ideia dessa conversa de hoje era discutir as relações ecossistêmicas que nos levaram a essa pandemia. E também uma outra interpretação muito recente que nos alerta para o fato de que esta pandemia não é um evento isolado, uma doença isolada, uma zoonose. Ela traz como característica uma confluência de vários eventos que atuam simultaneamente e todos eles com um caráter epidêmico, de tal maneira que nós viveríamos um momento onde se aplica a palavra sindemia. E a sindemia caracterizaria uma confluência de vários fenômenos. Esses vários fenômenos todos estão relacionados em termos de raiz. O aquecimento global. O aquecimento global está associado a um processo de desenvolvimento que confunde fumaça com riqueza. E esse processo de desenvolvimento nas várias áreas vem gerando substâncias que não existem na natureza e que vêm afetando esses ecossistemas. São vários os exemplos. A gente podia falar do plástico no mar, por exemplo. Podia falar dos agrotóxicos. Podia falar de todos os tipos de indústria que estão afetando o ecossistema global. Existe entre essas indústrias a indústria alimentar. A indústria alimentar ela se caracteriza por um processo de simplificação nos elementos que são chamados, que constituem os processos nutricionais de toda a população do planeta. Uma das evidências disso é que de 300 e poucas culturas alimentares, nós passamos para pouco mais de meia dúzia. No supermercado, de todos os itens alimentares que nós encontramos no supermercado, que não são para consumo in natura, que são consumos processados, em todos eles, ou em quase todos, tem milho e soja. Porque essas duas plantas têm uma capacidade de moldagem de tal maneira que é tão rica que elas podem ser desdobradas e desses desdobramentos você podem fazer pastas nojentas através das quais você pode fazer coisas maravilhosas, aparentemente. Um baconzito de soja e milho, por exemplo. É possível sem o porco fazer um baconzito. É possível fazer leite sem a vaca. É possível fazer fralda de bebê usando milho e soja. E isso gerou uma necessidade muito grande dessas culturas, que para serem fornecidas como matéria-prima, vem gerando uma pressão muito grande sobre todas as outras áreas de cultivo ou de não cultivo. A expansão dessas lavouras, a expansão das lavouras transgênicas de milho, soja e algodão, ela está concentrada em 6 países. Mais de 90% em 6 países, o Brasil é um deles. Essa concentração nesses países faz com que as outras formas de cobertura do território desses locais seja substituída por esse tipo de lavoura. E vejam que a substituição de um ecossistema qualquer por uma única cultura implica numa simplificação do ecossistema. E essa simplificação ela é qualitativamente inferior. Ela reduz aquilo que se chama de capacidade de resiliência, que é uma capacidade de inter-relação entre os vários organismos de um determinado ambiente, onde uns se superpõem aos outros, onde existem combinações. Essa simplificação do território, ela reduz a capacidade de retenção da água, reduz a capacidade de produção de chuvas, reduz a fertilidade do solo e provoca o surgimento de problemas para a própria agricultura que são tão graves que exigem o recrudescimento disso que nós chamamos de uma guerra química contra as reações da natureza. Mas
Essa introdução nos diz que o avanço de um processo de desenvolvimento que simplifica os ecossistemas esgota as possibilidades de manutenção dos seres que habitam nesses ecossistemas que vêm sendo esgotados. Isso faz com que uma virose que afeta um morcego na Ásia ou um macaco no Brasil termine escapando do convívio com o morcego e com o macaco naquele ecossistema onde existem os organismos suscetíveis, os organismos resistentes, e a moléstia está contida no ecossistema, ela termina por destruição desse ecossistema, vazando para outros ambientes. E encontra nesses outros ambientes essas criações de gado, de frango e de porco em sistemas de verdadeiros campos de concentração. Brutalidade, comida ruim, estresse absurdo e grandes doses de antibióticos. Então, são populações muito vulneráveis, com o sistema imunológico muito rebaixado. E esses vírus, essas bactérias que escaparam daquele macaco, daquele koala, daquele morcego, eles usam essas populações de animais em cativeiro como uma espécie de trampolim para saltar para a nossa condição, para a condição humana. Chamam-se zoonoses, essas doenças que nós compartilhamos com os animais, porque somos animais, como eles. E também temos no nosso grupo, na nossa espécie, populações que vivem em região insalubre, com baixa qualidade de alimentação e sob tremendo estresse. Essas pessoas, em condições normais, são as mais suscetíveis. São as primeiras a serem atacadas por essas doenças, então, que foram expulsas pelo sistema de produção, pelo modelo de agronegócio, foram expulsos de um sistema ecológico onde estavam controladas, em equilíbrio, e que, encontrando uma população suscetível como a nossa, matam primeiro os mais fracos, afetam primeiro os mais fracos. E os idosos são os mais fracos, porque o sistema imunológico ele está deprimido. Depois de 50 anos, a coisa ela funciona assim, naturalmente. Assim como as crianças são mais suscetíveis, porque o sistema imunológico não está completamente pronto. Mas elas têm uma capacidade de resposta superior, de reação superior. E, numa situação em que, normalmente, o que acontece com essas doenças de característica zoonótica, que se espalham rapidamente, normalmente acontece que elas mutam, se transformam em resposta ao convívio com os seres humanos, com a população, e nessas transformações elas se tornam menos agressivas, no sentido de que a mortalidade é menor. Isso tem uma lógica por trás disso, porque quanto maior a mortalidade, maior o risco de que se exterminem os hospedeiros. Então, normalmente, uma doença que tem uma alta taxa de reprodução, onde um indivíduo afeta 10, 15 indivíduos, ela tem uma taxa de mortalidade muito baixa, porque como ela se espalha muito rapidamente, os pacientes, os infectados têm que sobreviver bastante tempo para que a doença se espalhe. E, ao mesmo tempo, quando se multiplica essa rapidez de infecção, como os infectados não são todos iguais, os vírus também, os patógenos também vão se adaptando, e nesse processo de adaptação eles mutam. Eles sofrem mutações, surgem essas que nós chamamos a variante 1, a variante 2, a variante... Hoje nós temos dessa coronavírus, essa chamada variante do Amazonas, temos uma variante da África do Sul, temos uma variante da Inglaterra, temos variantes que são todas elas com uma taxa de infectividade maior. E se afirma com a taxa de mortalidade também maior, porque agora você vem observando que esses índices médios, eles ocultam uma realidade muito dramática. Se morreram hoje 1.600 pessoas, dessas 1.600, talvez umas 1.000 tenham mais de 50 anos. E dessas 1.000 com mais de 50 anos, talvez umas
sei lá, 800 tenham mais de 80. Então, quando você fala que a taxa de mortalidade de 3% é muito alta, e é, de fato, muito alta, você está trabalhando nesse número com uma média. Porque entre os idosos, essa taxa, entre as pessoas da minha idade, essa taxa talvez seja 60%, 70%, 80%. O que se sabe hoje, quando nós chegamos nesse ponto da crise, é que de cada 10 pessoas que são entubadas, que chegam no hospital em condições de precisar tratamento intensivo, precisar de intubação, dessas 10, 6 morrem no hospital. 4 saem. Das 4 que saem, uma morre em poucos meses como sequela do processo de infecção. E as outras 3, nós não temos um acompanhamento direto ainda. Mas vejam que isso, quando a taxa de ocupação chega a 100%, e hoje em Porto Alegre tem hospitais com 140%, significa que para cada 10 camas ocupadas, nós temos mais 4 pessoas esperando para chegar na cama. Então, isso aumenta a mortalidade das pessoas que estão na fila da espera, ao mesmo tempo em que aumenta a mortalidade daquelas pessoas que sofrem um acidente de carro e que não tem como receber o tratamento. Todas as outras formas de causa-mortes, elas se tornam mais alarmantes, mais agudas. E nós estamos agora chegando ao outono, o inverno, vem num período em que outras causas endêmicas com grande taxa de risco para a população vão se somar. Vem agora as gripes de inverno, vem agora a chikungunya, vem agora também a dengue. Então, nós vamos ter essa característica sindêmica que você falou, de várias... em todo o Brasil, uma dificuldade de atendimento hospitalar, porque o Sistema Único de Saúde foi esgoelepado, porque a nossa capacidade de vacinação, que é muito bem estruturada pelo sistema de saúde, ela não pode ser colocada em prática porque não tem vacina. As discussões do tipo as pessoas são obrigadas a se vacinar ou não, iludiram a população a respeito de uma realidade básica: não há vacina suficiente. Então, o problema não é se alguém vai ser obrigado a ser vacinado. Todos aqueles que querem ser vacinados não vão ter essa possibilidade. E as maneiras de enfrentar esse tipo de situação estão mapeadas, e esse mapeamento diz que as atitudes reativas para problemas que são generalizados, elas são muito caras e muito pouco efetivas. Ou seja, procurar uma cura é menos eficaz do que procurar a raiz do problema e evitar o recrudescimento do problema. Porque nas leituras que se fazem, existem as regiões do planeta onde se mapeia como onde mais provavelmente vão surgir outras zoonoses desse tipo. E que são essas zonas de grande crime ecológico, de acelerada destruição ambiental, que ocorre na Indonésia, que ocorre nos lugares de plantação de óleo de palma, que ocorre na Amazônia, que ocorre no centro-oeste brasileiro. São lugares onde podem surgir doenças novas. E esse surgimento de doenças novas, ele termina tendo um custo que eu não sei o número, mas parece que com 4% das despesas relacionadas à Covid, você poderia evitá-la. Então, os custos de tratamento, sem falar nos custos sociais, nos custos ecológicos e nos custos psicológicos, né, que envolvem as famílias e o sistema de atendimento, falando apenas em dólares, a despesa de controlar esse mecanismo, e controlar esse mecanismo significa mudar sistemas de produção, significa alterar os processos de cultura alimentar que se baseiam no milho e na soja transgênica, implica em diminuir o tamanho das plantações,
implica em revalorizar a agricultura familiar e de pequeno porte. Tem vários desdobramentos que você poderia tratar. E todos eles, no grupo em que eu acompanho, todos eles se associam ao conceito de soberania alimentar, que se difere do conceito de segurança alimentar, porque a segurança alimentar supõe que um país deveria garantir a possibilidade de aquisição dos itens básicos de alimentação, onde quer que esses itens fossem produzidos. E a soberania alimentar diz que nós deveríamos garantir a produção local. Vejam que a diferença é grande, porque o Brasil, sendo considerado uma potência da agricultura, pelo êxito das plantações de milho, soja, algodão e cana, nos faz pensar que esse milho, soja, algodão e cana que são plantados aqui são nossos, quando na verdade não são. As sementes transgênicas que têm direito de patente, elas são propriedade protegida das empresas que detêm essas patentes. E como esse negócio de grãos, esse negócio de alimentos é um negócio que opera na base do mercado futuro, as próximas 4, 5 safras já foram vendidas, já circulam na forma de papel, em termos de valores que uns compram direitos de vender a produção que não foi cultivada ainda. E o país tem compromissos de entregar esses produtos, mas as sementes são das transnacionais. Então, esse compromisso de entregar é condicionado à disponibilização das sementes pelas empresas que detêm os direitos de patente sobre essas sementes. Isso significa que a segurança de que nós vamos poder comprar os alimentos, porque nós vamos vender a soja, é uma segurança enganosa, porque essa soja não é nossa, nós não sabemos se vamos poder plantar, porque os agricultores não têm sementes. Eles teriam sementes se nós trabalhássemos com outro modelo de agricultura, sem o direito de patente, beneficiando o agricultor que faz a seleção da sua semente na lavoura para recultivar no próximo ano. Se as sementes fossem consideradas, como querem as organizações de agricultores, se elas fossem consideradas um patrimônio da humanidade. Essas organizações dizem que uma planta de soja ou de milho com 30 mil genes, que recebe mais um gene para ser tolerante ao agrotóxico, aquele gene, aquele um a mais, não dá o direito de patente sobre os 30 mil que vêm sendo selecionados pela humanidade ao longo da história da humanidade. Que esse processo é um processo criminoso, porque a criação de uma pseudo-vantagem leva à apropriação de todo um pool genético que foi selecionado e qualificado pela humanidade e que deveria ser de uso comum. Assim como falam, e me parece muito razoável, que a água também não poderia ser privatizada, que a água também deveria ser considerada um bem da humanidade, um patrimônio comum. A água que existe no planeta, ela é finita, é a quantidade que sempre existiu. Ela circula e nessa circulação ela alimenta toda a vida na Terra. Ela alimenta a multiplicação de todos os organismos, alimenta a diferenciação das espécies ao longo dos milênios que a vida vem se diferenciando. E se ela é finita, e se ela não pode ser criada, ela também não deveria poder ser destruída. E esse modelo de produção, baseado centralmente, então, na soja, no milho, no algodão transgênicos, que usam uma quantidade de agrotóxicos muito elevada, no Brasil é 1 bilhão de litros por ano, agrotóxicos que são produtos que não existem na natureza, em sua maioria, são produtos de síntese química, eles, uma vez formulados no laboratório para ser jogados na lavoura, eles não desaparecem. Eles não desaparecem. Eles sofrem um processo de metabolização ou de degradação e alguns dos seus componentes têm uma vida útil que pode chegar a 300, 600 anos e eles seguem a lei da gravidade. Aplica num determinado lugar, ele vai ser diluído pela água da chuva e vai escorrer com a água da chuva. Vai escorrer nos rios, vai parar no mar e vai afundar no solo, vai parar nos aquíferos. Essas reservas de água nos subsolos, chamados aquíferos, são o grande tesouro, a grande riqueza futura da humanidade, porque a Terra é finita.
porque a água é finita e porque nós não temos como fazer água. Então, o acúmulo gradativo de veneno nesses aquíferos vai gerar o envenenamento desses reservatórios de água. E a única maneira de evitar isso é parando de jogar veneno. Para parar de jogar veneno, nós temos que mudar esta relação com a natureza, que vem simplificando a nossa forma de vida, a nossa forma de alimentação, que vem centrando o processo de ocupação do território dessa forma simplificada em meia dúzia de culturas em alguns países do mundo, sob o controle de interesses externos. Essa discussão que a gente vem fazendo atualmente, usando a Covid como linha de trabalho. O fato de já terem morrido no Brasil mais de 250 mil pessoas de uma única doença, de uma única causa, vem sendo discutida sob o ponto de vista humano como indicativo de uma tragédia do tipo que nunca houve nesse território. Nem quando os portugueses, os holandeses mataram os indígenas, o nosso genocídio dos povos indígenas, houve tantas mortes num único ano. Nem durante o período ignóbil da escravidão aconteceram tantas mortes em um ano. Na Guerra dos Farrapos, nas guerras de extermínio que aconteceram no Brasil ao longo da história, não tivemos um extermínio dessa grandeza. O que significa que esses 12 meses do governo Bolsonaro vão entrar para a nossa história como um período onde a desgraça ela foi especialmente grave nas pessoas que detinham o conhecimento e uma forma de vida que vem desaparecendo, que é aquela onde se buscam relações de confiança mais amistosas com a natureza. As gerações de 50, 60 anos atrás, os povos indígenas, os povos quilombolas, os ambientalistas, esses são os que estão desaparecendo. E isso vai ser mais grave, se imagina agora, nos próximos dias. É muito ruim ficar falando sobre essa história, né? Mas isso tende a ser mais grave nos próximos dias pela farra do carnaval, dos veraneios, pelo fato de que hospitais grandes estão providenciando aluguéis de container para guardar corpos, porque os hospitais de campanha que foram construídos no início da pandemia foram desativados, e foram desativados porque o governo federal sinalizou que isso era uma bobagem, que isso não devia merecer essa preocupação. E os números de hoje são assim, o filme Bacurau, que todos nós assistimos, onde um grupo de gringos pretendia acabar com toda uma cidadezinha, vem acontecendo todos os dias. Nós temos mais de 1.000 mortos por dia, como se a cada dia desaparecesse uma cidade inteira. E nós temos caminhos para enfrentar essa questão. O primeiro caminho diz respeito às ações individuais. Nós temos que alertar os nossos conhecidos, irmãos e amigos que a situação é muito séria, que hoje, em Porto Alegre, independente do que você tenha de dinheiro, não há mais lugar para internação. Nossas mães, os nossos pais, os nossos avós, se receberem num beijo ou num abraço de um neto em visita a infelicidade de um contágio, eles dificilmente vão sobreviver ao inverno. Então, nós temos que tomar cuidado. E tomar cuidado implica, por incrível que pareça, em lavar as mãos, em usar a máscara, em evitar conglomerações, em tomar aqueles cuidados com o que se traz do supermercado. O supermercado é um ponto de contágio. Se possível, tomar muito cuidado com a frequência a qualquer ambiente onde existe aglomeração, escola, supermercado, farmácia, tentar evitar ir ao hospital e dar todo o apoio que nós pudermos dar para as campanhas de esclarecimento e conscientização. Existem muitas organizações que vêm trabalhando para distribuição de alimentos,
que vem fazendo campanhas muito práticas de reconhecimento, de recolhimento de roupa, de distribuição de máscaras, de sabão. E existem campanhas simbólicas também de conscientização. As passeatas, as bicicletas, os panelaços fora Bolsonaro, tudo isso nos ajuda em termos de conscientização. Nós temos, assim, a esperança, porque a esperança, de fato, ela nos empurra. Nós podemos ser pessimistas ou otimistas, e os pessimistas já entregaram a rapadura de cara, não adianta ser pessimista não ajuda em nada. Nós temos que ser otimistas, porque a alegria é uma força de proteção fabulosa. O nosso sistema imunológico, ele depende da nossa capacidade de transmitir confiança e alegria. A tristeza enfraquece. Então, temos que procurar trabalhar com isso, escutar músicas alegres, botar pilha nas pessoas e ajudar nas campanhas de conscientização, porque em 2022, no ano que vem, teremos eleições. E essas eleições devem possibilitar, assim como nos Estados Unidos aconteceu, uma reorientação das linhas e das responsabilidades do governo. Acredito, sou otimista que isso vai acontecer também aqui, e que essa ocorrência vai ser tão menos traumática e tão mais fácil quanto mais pessoas, desde agora, se conscientizarem de que nós precisamos retomar um governo de confiança. Precisamos mudar essa orientação. Não é aceitável um governo onde o ministro da Saúde diz que gostaria de fazer diferente, mas não pode porque o capitão, o presidente, não deixa. Não é razoável, né, nós trabalharmos dessa forma. Leonardo. Bom, posso continuar falando sobre essas tragédias aí, mas não sei se não seria melhor nós dialogarmos. O que vocês acham? Temos menos de 10 minutos. Eu queria até perguntar se teria mais questões que você gostaria de colocar, porque eu acho que é bem interessante. Acredito eu que a maioria de nós não tenhamos essa visão geral que você dá, né? Que você linka todas as questões. Isso é muito importante, os elementos, porque a gente vê as coisas muito compartimentadas, né? E você faz um apanhado geral onde remete realmente à causa do problema, não só temos o problema Covid, mas da onde nasceu isso, como é que ele circula, como é que ele se propaga. Eu acredito que, de uma forma geral, a gente não tenha isso, né? Então, se o pessoal estiver gostando e você estiver disposto, a gente pode até abrir mais um horário, né? Aí depende do que o grupo aí está querendo fazer pergunta, estão com dúvida, se o Leonardo quer fazer mais alguma observação. Não, eu acho que já fiz uma provocação e acho que a gente pode se desenvolver. Eu queria ouvir vocês também, né? Porque essas percepções que cada um de nós tem está associado ao que cada um de nós vem lendo e às pessoas com que cada um de nós vem conversando. A sociedade resulta do conjunto das atitudes que esses vários grupos, que essas várias informações tomam. Então, agora eu estou num grupo diferente do meu, eu tenho muita curiosidade a respeito da visão de vocês. Sim. Enquanto ninguém se manifesta, eu vou fazer uma observação que eu noto muito, que tem muita gente que não dá valor para a máscara, né? Não é só usar máscara, é não pegar na máscara suja, contaminar a mão e colocar a mão nos ambientes. Eu vejo o tempo todo as pessoas naturalmente se incomodam porque fica grudando no nariz, na boca, a máscara, e a pessoa pega na frente, contamina a mão e vai tocar em algum objeto e vai propagar se tiver com vírus, né? E um outro detalhe que eu já ouvi, que pessoas não lavam a máscara, que colocam para arejar e usam a mesma máscara. Gente, a máscara fica cheia de micro-organismos, de bactérias, a gente solta gás carbônico, aquela máscara está contaminada, saliva, tem tudo ali. É impossível que aquela máscara simplesmente vai ser arejada, ela tem que ser esfregada com água e sabão. Tem que ser, eu tenho o hábito também de colocar um vinagre, depois, né, enxaguar bem com água quente e colocar para secar. É bom que nós tenhamos mais de uma máscara cada um e que elas passem por esse processo de reciclagem mesmo. Aqui na minha casa nós temos isso. São coisas pequenas, assim, eu fui no dentista, e aí tem que se condicionar a apertar no botão do elevador com a mão que não usa normalmente. Se é canhoto, aperta com a direita, se é destro, aperta com a mão esquerda, usa um dedo que não usa normalmente. Dedo menor, né, que não usa tanto.
Esses cuidados que parecem pequenos, eles terminam fazendo... É quase uma loucura isso, né? Mas, de fato, nós estamos vivendo num momento muito delicado. Todo cuidado é pouco. Você falou algo importante. Eu tenho conhecido que um sobrinho foi viajar com a namorada e, na verdade, a menina foi com o namorado, enfim, voltou e deu um abraço na avó. E aí contaminou a avó com Covid e a avó morreu. Então, são situações que a gente está percebendo muito nas famílias, né? Alguém vai, traz a doença e propaga para os seus pais, para os seus avós. O que nós podemos fazer é tomar um máximo de cuidado e ser otimista. Ser otimista. Porque, independente do cuidado que a gente tome, o risco existe. Né? E não adianta se sentir culpado também, exceto se não fizer um mínimo, né? É claro que quem faz balada é mais culpado que quem não faz. Ah, sim. É evitar as aglomerações, evitar as festas, né? Mas continuar trabalhando, vivendo, cuidando, limpando as mãos, enfim. E apoiando essas organizações que estão fazendo a diferença. Vejam, nós chegamos no ponto em que chegamos por omissão dos órgãos públicos. Em alguns casos, por ações erradas, não é por ações, por encaminhamentos bem objetivamente contrários aos interesses. Os investimentos em cloroquina, por exemplo, foi uma decisão errada. Desmontar o SUS, nós temos no Brasil capacidade para produzir vacinas. Eu, na CTNBio, avaliei, durante aqueles 6 anos que estive lá, várias vacinas transgênicas produzidas no Brasil para controle de zoonoses que afetam frangos, que afetam suínos, que afetam cavalos, que afetam porcos. Nós poderíamos usar esse sistema para produzir vacinas no Brasil também, se o governo tivesse encaminhado ações nesse sentido. Nós chegamos hoje num ponto em que o que nós podemos fazer é isso, apoiar as campanhas de solidariedade e pressionar para que tenhamos vacinas. E, no mais, torcer e ter sorte. Torcer e ter sorte, porque enquanto não houver vacina, não há vacinação. Enquanto não houver vacinação, não há dispersão de capacidade de evitar a doença, evitar a Covid. E como ela tem esse processo de mutação, nós precisamos de muitas vacinas, em quantidade muito, muito grande. Parece que em São Paulo abriram as aulas e 1.000 professores do sistema de educação apresentaram o Covid. O que significa que esses professores foram infectados numa sala de aula onde outros alunos foram infectados e voltaram para casa. E esse processo ele segue essa lógica. Mas vai passar. Não há dúvida que isso é transitório. A questão é que os nossos idosos, eles são nossa responsabilidade. Semana passada, não sei se vocês tiveram informação, mas morreu o último índio homem de um povo indígena do Amazonas. Com a morte dele, o povo desapareceu. Uma língua, uma cultura, as suas religiões. Esse guerreiro tinha 3 filhas. E as 3 filhas, elas não tinham mais homens do mesmo povo para casar, casaram com filhos de guerreiros de um outro povo. E a introdução da mulher nesse novo povo faz com que a mulher passe a pertencer a esse novo povo. Os filhos dela passam a pertencer a esse novo povo. E isso ilustra uma perda sobre a qual nós não temos dimensão. Não é a mesma coisa do que desaparecer um tipo de árvore. É desaparecer um tipo de cultura. É desaparecer conhecimentos que nos ajudariam a interpretar a riqueza que existe de biodiversidade que existe na Amazônia e que está sendo substituída por soja, sem que a gente consiga avaliar o valor do que está lá. Nós sabemos que todos os remédios que nós usamos
eles provêm de plantas, de alguma ou provêm de animais, mas eles provêm de um conhecimento sobre a vida. E a vida que existe naqueles ecossistemas antigos, onde esses povos vivem, ele ainda é um segredo para nós, é um tesouro inestimável, desconhecido. E mais uma razão para que se trabalhe no sentido da substituição de um governo que não dá valor para isso, né, que estimula, que age como se a biodiversidade fosse um empecilho, um entrave